Então aqui eu peguei e trouxe fiz a planta. E aí eu vou usar algumas facilidades do Allplan para criar o detalhamento aqui as cotas, dimensionamento e tal. Então, eu vou entrar em assistentes. Eu já tinha criado algumas linhas, alguns eixos para facilitar aqui. Então, aqui. Pegar este aqui. Você consegue salvar e buscar muito rapidamente elementos que você quiser aqui nesses assistentes. Então, eu já criei aqui algumas linhas representando os eixos. Eu vou mover usando a ferramenta aqui de edição. Então, mover aqui. E aí eu posso criar cotas usando aqui nas ferramentas de cota. Então, eu clico aqui. Aqui eu tenho configurações da cota. Então, dessa forma, eu consigo criar o meu desenho. Então, aqui eu vou clicando ponto a ponto. Então, eu defino primeiro onde eu quero que a cota apareça e depois de onde até onde. Outra coisa que eu posso fazer é usar as informações de atributos dentro de cada elemento. Então, se eu clicar com o botão direito em cima, por exemplo, do pilar, e entrar em atribuir, modificar atributos do objeto, eu consigo ver todos os atributos que vieram do CIA. Então, o tipo de material, o nome do elemento, assim como as dimensões. Todos esses atributos estão disponíveis para o usuário, para poder montar listas, relatórios, várias coisas aqui dentro do Allplan. Você pode fazer o que quiser com essas informações. Então, ok? Então, a partir dessas informações que eu posso fazer, eu posso entrar aqui em ferramentas, ferramentas de bônus, vou usar aqui gerenciador de objeto e vou usar a ferramenta rótulo. Então, aqui eu vou usar um filtro para pegar todos os pilares, que eu vou colocar as informações dos pilares. Então, vou selecionar aqui. Vou clicar com o botão direito para confirmar. E vai aparecer essa tela aqui, onde eu posso escolher qual o tipo de rótulo que eu quero usar. No caso, eu já criei um rótulo, já customizei esse rótulo. E aí eu posso posicionar clicando aqui em Ir. Ele vai posicionar. Ele vai posicionar no meu modelo 3D. Ele está gerando aqui. Está carregando. Aqui. Então, aqui ele criou. Vê que tem uns textos aqui. Eu vou mover, então. Vou mover. Vou usar o filtro de texto. Selecionar aqui. Pegar um ponto de referência aqui. E vou mover. Então, eu posso fazer o mesmo para os outros elementos. O interessante disso é que, por exemplo, se eu editar alguma coisa desse pilar, ele já vai atualizar esse texto. Tá? Então, só para mostrar aqui rapidamente. Dá uma olhada aqui. Se eu mudar aqui para 30. Ele já atualizou aqui para mim.
Então, eu posso fazer o mesmo para esses outros elementos. Então, eu vou mostrar aqui já um finalizado aqui. Então, eu tenho um outro projeto onde eu já cotei, coloquei todas as cotas, coloquei todas as informações. Então, aqui eu consigo ver. Então, aqui, ó, coloquei as informações das vigas, coloquei dos pilares, coloquei das lajes, coloquei as cotas, os eixos. Então, tudo com base no meu corte, na minha vista. Então, eu consigo criar também uma vista isométrica, também colocar cores e texturas para apresentação. Então, dessa forma, eu consigo criar a minha forma, meu desenho de forma. Vou criar agora a armadura. Então, vou voltar aqui para a minha estrutura de construção. Vou criar uma para o pilar. Então, vou selecionar aqui o arquivo de desenho 27. Vou selecionar o pilar, selecionar também a armadura. Vou precisar da armadura dessa vez. Vou fechar aqui. Então, tá aqui. Tenho só os pilares e só as armaduras dos pilares. Para criar o detalhamento de armadura, eu venho nas ferramentas de vistas novamente. Vou criar as vistas e cortes. Então, criar vista, seleciono o elemento. No caso, eu estou selecionando, ó, esse aqui do canto. Defino qual o sentido, a direção da minha vista. Posiciono aqui. E eu posso dar um nome também para essa elevação. Eu posso controlar também a escala do meu desenho. Então, vou colocar um para 50. Posicionar aqui da minha elevação. Vou criar agora um corte. Então, criar seção. São as mesmas ferramentas que eu usei para criar forma. Então, vou colocar aqui também uma região de corte. Vou colocar aqui, alterar o nome do meu corte. Posicionar ele aqui. Então, esse aqui tem o nome do meu corte. Então, assim eu consigo já ter os desenhos. E as informações da armadura eu posso obter na família de ferramentas engenharia. Então, aqui eu tenho ferramentas também de criação de armadura, mas que a gente não entrou nessa parte. Então, aqui com a ferramenta esquema parcial, posso selecionar as longitudinais, por exemplo. Vou colocar aqui algumas configurações, posicionar. Aqui. Então, aqui tenho todas as informações dessa barra. Tudo isso veio do CIA. Ou do outro software que você utilizar para trazer o seu modelo IFC. Vou fazer o mesmo para os estribos. Posso posicionar aqui. Posso utilizar agora a ferramenta linhas de cota rótulo. Posso escolher qual tipo de representação que eu quero. Se eu quero leque, cotas, vou usar cotas primeiro. Em cotas eu clico na armadura e ele vai puxar para mim já uma cota. E aí eu vou ter as informações desse estribo. As informações eu posso controlar por aqui o que eu quero ou não mostrar. Tá? Então, por exemplo, o número de posição, o número de peças, diâmetro, espaçamento. Então, vou posicionar aqui. Posso fazer o mesmo para a minha seção. Então, aqui eu seleciono. Então, como eu tenho as armaduras reais aqui, qualquer alteração que eu fizer nelas já vai atualizar as informações.
Então, por exemplo, se eu quisesse alterar o espaçamento desse estribo, por algum motivo, eu vou pressionar o Shift do teclado, selecionar com clique o estribo, e aí aqui embaixo eu tenho umas informações. Eu tenho aqui o diâmetro, poderia mudar o diâmetro, e eu tenho espaçamento. Então, o espaçamento eu poderia colocar a cada 15. Dá um Enter. E aí, todos os locais que eu tenho espaçamento e também a quantidade de barras vão ser alteradas. Então, a cada 15, 40 barras. Aqui também, no meu desenho, 40, já vão ser atualizadas. Eu posso também utilizar listas de desenho, que também são atualizadas automaticamente, em legenda da barra de armadura. Dá um OK, vou selecionar essa primeira aqui, engenharia, cronograma, barra, OK. Vou selecionar utilizando essa seção aqui. Então, ele vai mostrar para mim a lista com as informações das barras desse pilar. Então, dessa forma eu consigo criar o detalhamento das barras da armadura.